E aí pessoal, PQP novo, hoje nós vamos falar sobre quadrinhos e escola, por isso nós estamos aqui com o professor Franklin, da rede particular aqui em Teresina. Se apresenta um pouco, Franklin, para o pessoal. São várias escolas, né? Pode falar o nome mesmo? Pode, é bom que a escola vira patrocinadora. Pedir um apoio na publicidade, mas tudo bem. Professor da rede de ensino particular daqui de Teresina, algumas escolas bem conhecidas, Dom Barreto, Dom Bosco, Colégio NEC, Colégio Conexão. Professor de literatura, né? Literatura e redação. Ah, beleza. Por que a gente está aqui com o Franklin hoje? Porque a gente tem uma série de atividades que o canal PQP vai fazer nas escolas e porque o Franklin já adotou histórias em quadrinhos em sala de aula, inclusive em quadrinhos deste autor que vos fala. Né? Então a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. Como é, Franklin, assim, essa coisa de levar quadrinho para a sala de aula? E quadrinho piauiense, né? Quadrinho Eu acho piauiense. interessante isso. Em primeiro lugar, a resistência, né? Por parte, primeiro, dos próprios responsáveis pela escola, também dos alunos que muitas vezes não conhecem um material dessa natureza, né? No caso, uma publicação muito significativa como essa, e por conta mesmo, por incrível que pareça, do reconhecimento que o quadrinho tem na escola, que muitas vezes ele não é um material, uma opção. Depende muito do professor ou depende muito daquele que vai incentivar o estudante a ter o contato com o material assim. Existe porque a gente sabe que os quadrinhos são estigmatizados com esse coisa de que é apenas para criança, de que é uma subliteratura. Esse tipo de argumento que aparece, assim, de contra-argumento? Sim, é tão tal que os quadrinhos que prevalecem, eu acho que vale a pena mencionar aqui, ainda são Turma da Mônica, Disney. E atualmente tem uma supervalorização em cima do universo Marvel ou da DC, né, o povo diz. Por causa dos filmes, né? Por conta dos filmes. E às vezes o professor ele fica, para levar um quadrinho diferente para a sala de aula, como um exemplo de Foices e Facões, fica um tanto meio barrado, porque é um livro que traz um herói piauiense e o aluno ele espera um Capitão América, um Thor, um super poderoso, e não sabe que nós temos em mãos heróis valorosos. E como é que foi a reação dos alunos assim quando esse material começou a realmente chegar na mão deles, nessa leitura, no caso do Foices e Facões especificamente? Eu sempre procuro adotar em sala um material que eu tenha lido. Eu não apresento para o meu aluno um livro ou qualquer outra obra que obviamente eu não tenha gostado. Também eu procuro saber, de certa forma, quais são os gostos, os gostos dos alunos, para fazer com que ele compreenda que existe um outro universo, além daquela leitura que ela, infelizmente, ainda para alguns alunos se torna muito cansativa. E assim, a forma que o aluno conheceu esse quadrinho foi o meu incentivo. Primeiro pelo meu gosto e, obviamente, com muita insistência, eu decidi, obviamente, levar para o aluno. É tão tal que o aluno, quando ele teve contato com Foices e Facões a primeira vez, ele não sabia nem como ler o quadrinho. Ele imaginava que o quadrinho era estilo mangá, né? De trás para frente. E também a questão da linguagem, alguns alunos tiveram, de certa forma, dificuldade, porque aqui não é só em si um quadrinho, mas é considerado como um documento histórico da Batalha do Genipapo. E aí a linguagem em si, ela traz consigo essa característica do fator histórico. E o aluno, ele, de certa forma, posso dizer que ele sentiu dificuldade. Mas assim, fora essa parte, o contato que ele teve com o quadrinho foi agradável. Porque eu me recordo na época, eu acho que você pode comprovar, ele não teve só contato com o quadrinho, ele teve contato também com o autor do quadrinho. E que isso aí é importante. Para mostrar para o aluno que quem, no caso, produz o material, quem desenha, quem escreve o roteiro, é alguém próximo e existente. Eu acho que cria referências, né? Muitas vezes, para quem gosta de escrever sobre história, sobre pessoas aqui dessas localidades, como do artista também, que cria uma referência na arte, né? Muitas vezes o menino quer ser artista, mas não tem essa pessoa, essa obra que ele possa dizer, não, fulano de tal mora na minha cidade, faz parte do meu estado, faz um trabalho tão bom, eu vou me inspirar nele. Eu acho também uma contribuição dos quadrinhos piauienses nesse sentido. Por isso que também cabe também esse argumento para a questão da literatura piauiense também, né? Que também tem essa dificuldade. Então, da mesma forma como o aluno vai ver o quadrinista piauiense, se ele também tiver contato com a literatura mesmo, né, de autores locais, vai, pô, quem é esse cara? Esse cara mora aqui na minha cidade, o cara está vivo produzindo,
com o Enéas Barros, né? Barros. Que tem uma literatura vasta, assim, acho que deve ter bem uns 20, 30 livros lançados já. E são autores que a gente desconhece, né? Não lê. Até porque não estão na sala de aula, então é preciso que esse material seja chegue incluído para que faça realmente parte da leitura do dia a dia, pelo menos da semana, né? Justamente. Que é uma dificuldade, né? Porque a gente podia até falar um pouquinho sobre o Enem, né? Essa coisa assim, de como isso pode atrapalhar um pouco esse material, porque que tipo de trabalhos poderiam estar sendo trabalhados em sala de aula que o Enem não permite, porque não cabe dentro do programa de ensino, né? Justamente. O Enem é um concurso vestibular, de certa forma, que facilitou demais a inserção, a entrada de vários candidatos no ensino superior. Mas uma das desvantagens é justamente a substituição do conhecimento literário. Assim, o conhecimento literário voltado para a obra literária, ela praticamente foi deixada de canto. Porque o Enem ele busca as áreas voltadas para a questão em si da linguagem, da comunicação. Quer saber como um texto é interpretado, como um texto ele é trabalhado dentro de uma questão. E muitas vezes, quando vai trabalhar uma obra literária, pega um trecho, pega uma parte da obra, mas não valoriza em si o que a obra tem de principal, que é a construção do enredo, a construção. Ou seja, fica muito restrito a linguagem, pouco ao conteúdo do que está sendo dito. Eu me recordo, não é muito tempo atrás, que aqui mesmo no Piauí, na UFP e na UESP, quando ainda se adotavam obras piauienses. E isso motivava os alunos a lerem mais obras, porque ou o aluno lia a obra, ou então ele obviamente teria um motivo a menos de ingressar no concurso superior. E atualmente, por o Enem ser a nível nacional, um exemplo de obras piauienses, poderia ser, de certa forma, até a Batalha do Genipapo, poderia ser adotado um dia por escolas, na intenção de nível superior. Né? E infelizmente isso no momento é impossibilitado, como eu falei. E tem potencial para isso. E tem potencial, com certeza. Rapaz, é mestre o cara, é doutor praticamente, PhD, brincadeira. Mas de certa forma, a impossibilidade fica justamente por ser o Enem de nível nacional e todo o material de nível estadual ou mais setorial, eu gosto de dizer na minha sala de aula, né? Pois as províncias da vida são jogadas de lado. E ainda mais, não é só na literatura não. É na geografia, é na história, é de certa forma em toda e qualquer disciplina que ela teria um aproveitamento melhor em sala de aula se fossem trabalhados conteúdos regionais. E aí, Frank, com relação a essa questão do conteúdo, a gente vê que os quadrinhos estão incluídos nos planos curriculares. E aí quando tu estava falando, eu estava pensando, então, de que forma tu vê o quadrinho sendo utilizado no Enem, por exemplo, né, na sala de aula? Porque a gente vê, eu me lembro, quando eu estava no ensino médio, na década de 90, né? A gente tinha ali muita, por exemplo, Mafalda, mas em questão de português, de gramática, né? Você não tinha o estudo social, por exemplo, por assim dizer, da Mafalda. Você não tem o estudo... É parecido com o que tu está dizendo. Você tem o estudo da gramática do quadrinho, mas não tem o estudo do quadrinho em si. É isso ainda hoje que está desse jeito? Por incrível que pareça, o que permanece são as histórias de Calvin, Mafalda, a própria Turma da Mônica, de vez em quando é colocada, e dificilmente você vê uma pegada mais atual. Válido citar uma vez, eu criei como proposta um tema justamente falando a influência dos heróis contemporâneos no conhecimento dos alunos. Qual é a influência? Na época estava passando o filme do Homem-Aranha 2. Eu levei os alunos para o cinema. Eles assistiram ao filme, obviamente se deram muito bem, né, na questão de produzir o texto. Foram felizes. Mas assim, é muito complicado inserir o quadrinho, primeiro por conta do tamanho. Por incrível que pareça, numa questão. Porque, citando a Turma da Mônica, tem histórias de uma única página. Fica válido na hora de construir uma questão. No caso de Mafalda, Calvin ou qualquer outro, são as tirinhas, que são as tirinhas, que são mais práticas. Mas também tem o caso da Chardes. E a Chardes ela é um recurso que eu acredito de linguagem não verbal, que é praticamente, sem exagero aí dizer, 90% utilizado em qualquer concurso vestibular, inclusive no Enem. No Enem, se você for atrás de 90 questões, se eu não me engano, 40 voltado para a área de linguagem, lá você pode ter certeza, 30% ou 40% envolve a linguagem não verbal. Dessas 30% 40%,
praticamente metade das questões, em torno de umas 6 ou 7 questões, tem uma charge, uma tirinha. Mas é assim, como eu falei, voltado nessa pegada mais tradicional. A moderna, ela não é inserida. A não ser que o professor, por exemplo, algumas escolas que eu trabalho, eu tenho que elaborar questões 100% de autoria. Quando eu trabalhei o Foices e Facões, eu cheguei, de certa forma, a tirar vários trechos da obra, mesmo escaneei tudo, e coloquei na minha prova. Né? O aluno se deu altamente bem. O que eu acho que é uma questão aí de linguagem, que tu está citando a questão do tamanho, porque nós estamos falando do professor de literatura e redação. E esse livro poderia estar sendo trabalhado também nas aulas de gramática, de história, né, de geografia. Então, assim, o quadrinho ele tem que ser percebido como um paradidático interdisciplinar. Eu acho que ele cabe aí. Mas por incrível que pareça, meu amigo Bernardo, para você ter uma noção, se eu fosse incluir numa escola literária, um exemplo, porque tem a escola literária e tudo, você, no momento, por conta desse quadrinho seu, eu poderia dizer que você estaria na segunda geração do modernismo. Olha aí. Porque Bernardo se descobrindo aí. Por quê? Porque se trata de uma obra regionalista. Ela foca nada mais e nada menos do que num povoado, Campo Maior, né? O povo, a vila, né, de Campo Maior. E evidencia, claro, ali tem um fator histórico que é referente à Batalha de Genipapo. Mas o quadrinho em si, ele traz um ponto crucial, que não é só em apresentar a batalha em si, mas é apresentar um enredo que traz um romance, que traz as marginalizações das personagens, né? Inclusive do próprio protagonista, né? Que eu não vou soltar spoiler aqui, né? Sobre o fim do capítulo. Justamente. Mas de certa forma, como eu disse, você se enquadraria de uma maneira interessante na segunda geração do modernismo. A segunda geração ela é datada normalmente de 1930 a 1945. Dá pra ti, Bernardo? Você praticamente seria ali pá a pá com Graciliano Ramos. Olha aí, Bernardo. Vai nem dormir. Pronto, a própria Raquel de Queiroz, né? Com o 15, não sei se você já leu, impecável o 15 que eu peguei recentemente. Mas assim, ou seja, por conta que eles trabalham justamente essa questão do sertanejo, sofrendo algum tipo de marginalização, ou além da marginalização, outros problemas, e tudo numa ideia de cotidiano, né? E é apresentado de certa maneira para o leitor de uma maneira bem prática, bem didática, bem interessante. É outra forma de você estar trabalhando com o quadrinho, né? É fazer uma análise da estrutura literária, de como ele se encaixa, quais são as características literárias que ele tem, né? Porque é uma coisa curiosa, por exemplo, eu nunca imaginei, eu não sabia que a gente poderia, por ser um artista contemporâneo, se enquadrar numa história literária que já passou há 50, 60 anos atrás. Com certeza. Né? Porque tudo é uma questão de elementos característicos literários que você utiliza na obra. Apesar de, como você disse, ser realmente um autor contemporâneo, mas pode sim acontecer por influências acadêmicas que você teve ao longo de sua vida, obviamente, você sempre puxar, dar ênfase, melhor dizendo, a um ponto de uma característica literária, né? Já o Homem da Máscara de Ferro, né? Que é a sua outra grande obra, maravilhosa também, que eu não li, eu confesso. Mas pelos que já me falaram, realmente... É por isso que, inclusive, errou o título. Eu não ia dizer, não. Tá vendo? É Por Dentro do Máscara de Ferro. Precisa realmente eu preciso comprar, confesso, né? Mas assim, se for observar, realmente já entraria nessa pegada mais contemporânea. Por conta, o pouco que eu posso estar enganado, que ela traz, ela já traz essa característica do herói, né, formado como alguns elementos americanizados e tudo, mas uma pegada já tem citação de referências de cultura pop, tem a mistura de linguagem, porque é metade quadrinho, metade literatura, a forma como eu construí, porque a parte escrita, as duas primeiras partes é em terceira pessoa, a segunda parte é em primeira pessoa, então tem algumas coisas assim, inclusive são influências de textos que eu li, um cara chamado José Luiz Garcia Rosa, né, que eu li O Silêncio da Chuva, um livro muito bacana que eu recomendo, e esse livro meu que mudou a forma de como eu queria escrever a história. Que é justamente assim, o livro teria em 3 partes,
As duas primeiras são em terceira pessoa e a última é em primeira pessoa, porque é no momento em que você conhece o vilão, uma coisa assim, aí ele faz dessa forma. Eu achei bem interessante. Bernardo é cultura, vocês viram aí Olha a aula que aí, ele deu aí. Eu acho que é isso, né? Acho que o vídeo já está um pouco longo, mas assim, dizer que essa conversa tem pano para manga, quadrinho escola tem muitas. A gente vai começar um trabalho nas escolas aqui com o Frank, o canal PQP, vai nas escolas aí, nós estamos com programação aí até o final do ano. Bacana de presença aí. Mas de certa forma eu gostaria, aos meus alunos que estão assistindo a esse vídeo, que realmente no dia da apresentação, eu sei que tem aluno assistindo, pode ter certeza. No dia da apresentação, valorize o trabalho desses meus colegas. Comprem quadrinhos, né? De preferência, conversem com eles, peçam um autógrafo. Depois o quadrinho, esse do Bernardo, se tiver autógrafo dele, vai valer bilhões. Bilhões. Mas pode ter certeza, não é a questão do valor monetário, financeiro, mas é a questão justamente de você valorizar um trabalho de um profissional como o Bernardo, um profissional como o J, meu amigo Marcelo ali também. Mas, ou seja, de realmente dar incentivo para eles continuarem com esse trabalho, que infelizmente sabemos, o Bernardo sabe muito disso, que no Piauiense só produz trabalho de quadrinho quem realmente tem sangue no olho, né? Pois, só para concluir, alunos, posso citar o nome das escolas? Pode sim. Alunos do colégio Dom Bosco, Dom Barreto, INEC e Conexão Colégio, estejam atentos aos próximos dias, que receberão a visita dessas criaturas extraordinárias. E se você for um diretor ou um coordenador pedagógico de alguma escola que esteja assistindo aí, a gente espera o convite de vocês também para participar. Não sei se a gente vai dar para esse ano, porque tem uma agenda aí que já está um pouco apertada, mas a gente marca. Talvez em novembro, dezembro, se der tempo a gente... Porque até realmente novembro está bem corrido, né? Mas aí a gente marca depois, ou então para o próximo ano, adotar o Foice Facões, fazer um bate-papo. Ajude o artista piauiense, então fica a dica aí, galera. Beleza. Valeu. Bom, foi bom demais. Pronto? Na hora. A escadinha aí. PQP novo. Alô, galera. De boa. Vai. Não, ficou legal. E aí, pessoal, PQP novo, estamos aqui. Nós estamos aqui com quem? Peraí, mano. Vamos começar. Vamos lá.